Boa noite, irmãos. Paz do Senhor. Cumprimente quem está do seu lado. Diga o quanto é bom estar com Ele aqui. Manda uma paz de longe para algum irmão aí um pouco longe de você. Abençoa ele. Pode tomar o teu assento em nome de Jesus. Irmãos, domingo passado, nós recebemos a visita aqui de uma irmã que mora em Londres. Chegando lá, ela enviou um testemunho, liberou que eu compartilhasse com vocês. Ela disse assim: bom dia, pastor Rafael, tudo bem? Passando para dar um testemunho. Domingo estive na igreja e me lembro que em um momento do culto o Senhor orou por questões financeiras com atraso, que Deus liberaria naquela semana. E eu coloquei uma situação que estava me dando uma dor de cabeça terrível, que aparentemente eu não iria receber mais. E quarta-feira, o próprio cliente entrou em contato comigo para efetuar o pagamento. Hoje foi feito o depósito, eu já estou enviando meu dízimo para o Senhor. Vamos aplaudir a Jesus por isso? Ela enviou isso aqui sexta-feira, nem bem já havia chegado lá, o Senhor já estava operando milagre. Por isso, nós nunca podemos faltar de uma oportunidade de estarmos na casa de Deus. Quando você menos espera, numa noite como essa, Deus opera um milagre na sua história. Amém? Vamos abrir as Bíblias no livro de Efésios. Efésios capítulo 1. Versículo de número 3. Efésios capítulo 1, versículo 3. Quem encontrou, diga amém. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado, em algumas outras traduções, o qual nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Vamos dizer juntos: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou, que nos tem abençoado com toda sorte, com todo tipo, com toda espécie, com todo modelo de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Feche teus olhos por um momento, curve a sua cabeça, aquiete o teu coração, para que nesse instante o Senhor possa falar com você e te dar uma palavra que possa realmente abençoar o seu dia e a sua semana. Espírito Santo de Deus, nós reconhecemos a Tua presença neste lugar desde o início do culto. Nós nos submetemos e nos colocamos debaixo da nuvem da Tua glória. Senhor, inclinamos os nossos ouvidos para ouvir a Tua voz. Abrimos o nosso coração como terra, Deus, para que a Tua palavra, como semente, seja lançada e possa dar muitos frutos. Que ninguém saia daqui essa noite, que ninguém, ao assistir essa transmissão, Senhor, dessa palavra,
fique com a vida como estava, mas que realmente viva uma transformação de história, ó Deus. No nome de Jesus, amém. Amém? Irmãos, esse texto que Paulo escreve à igreja de Éfeso é uma verdade que eu e você precisamos nos apropriar dela. Eu quero compartilhar com você essa noite 3 atitudes, repita comigo, 3 atitudes para receber as promessas de Deus. Deus, Ele tem promessas para cada um de nós. Deus tem promessas para cada área das nossas vidas. Pastor, o que é promessa? É algo que você por si só não é capaz de realizar por si mesmo. Promessa é algo que vai além da força do seu braço. É algo que é tido por impossível aos olhos humanos. A Bíblia retrata mais de 8.000 promessas que Deus reservou para cada um de nós. Mas talvez você chegue aqui e diz assim: eu estou vivendo uma vida muito aquém, muito distante da realidade bíblica ou daquilo que Deus um dia declarou ao meu respeito. Na verdade, o que eu e você precisamos é aprender como trazer a promessa de Deus para a nossa vida, como nos apropriar dessas ricas promessas que Deus tem para cada um de nós. E o apóstolo Paulo tem uma revelação ao falar com a igreja de Éfeso, dizendo: bendito Deus, ou glorificado o nosso Deus, o Pai de Jesus, o qual nos abençoou. O qual nos abençoou. Deus já te abençoou. Muitas vezes nós pedimos para Deus fazer uma coisa que na verdade Ele fez há mais de 2.000 anos por cada um de nós. Repita comigo: Deus já me abençoou. Muitas vezes pedimos algo que já nos foi entregue. Diga assim: Deus já me abençoou. A Bíblia diz que Deus nos abençoou, o qual nos tem abençoado. É algo que já foi concluído e continua a se renovar. Ele tem nos abençoado. Com o que? Com toda sorte de bênçãos. Deus comprou, irmãos. E é essa revelação e é essa visão que eu quero que você tenha essa noite. Que Deus comprou tudo que eu e você precisamos para viver uma vida em abundância aqui na terra. Por que esse termo Deus comprou? Porque a moeda de compra foi o preço mais caro, foi o sangue do Filho amado, foi o sangue de Jesus. Deus comprou com o sangue de Jesus todo tipo de bênção. Todo tipo de bênção. O texto diz toda sorte de bênçãos. Porque muitas vezes nós pensamos que Deus, Ele pode sim curar uma dor de cabeça, mas um câncer não. Nós pensamos que Deus pode libertar da bebida, mas as drogas é muito complicado. Nós pensamos que alguém pode viver algo e nós não. Eu e você precisamos entender isso aqui, irmão. Deus nos abençoou com toda sorte de bênçãos, todo tipo de bênção. Tudo que alguém precisa na terra, Deus comprou. Deus comprou. Davi entendia isso. No capítulo 23 de Salmos, no versículo 1, Davi diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Repita comigo: Deus comprou toda a bênção que eu preciso. Ele nos abençoou, meu irmão, com toda sorte de bênçãos. Eu gostaria que você visualizasse, olha aqui para mim. Que nos céus, como quando uma pessoa vai num supermercado muito grande, no hipermercado, existem lá vários e vários corredores, e você encontra a parte do açougue, você encontra a parte da padaria, produtos de limpeza. Quando Deus compra tudo para nós, isso é colocado em armazéns celestiais.
E existem corredores para a área familiar, existem corredores para a área financeira, existem corredores para a saúde. E se nós adentrarmos numa visão espiritual, nós vamos achar minuciosamente cada detalhe nos céus daquilo que nós temos. O apóstolo Paulo, quando escreve à igreja de Corinto, ele diz assim: importa que os homens nos considerem como ministros de Deus e despenseiros dos mistérios de Deus. Despenseiros porque nós cuidamos de uma grande dispensa celestial. Dispenseiros porque há um armazém celestial com tudo aquilo que nós precisamos. Só que essas bênçãos, elas não estão aqui na terra. A Bíblia diz que essas bênçãos estão nas regiões celestiais. Elas são bênçãos espirituais. Repita comigo: bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Agora, irmão, não é porque elas não estão aqui na terra, não é porque eu não as posso ver, que elas não existem. Quem aqui já ficou grávida? Vem uma mulher que já ficou grávida aqui à frente, rapidamente. Já ficou grávida, já teve filho. Pode vir. Tem minha idade? Com quanto tempo você soube que você estava grávida? Quantos meses? Primeiro mês. No primeiro mês? E a senhora? No terceiro mês. No terceiro mês. No primeiro mês já estava com aquela barrigona enorme, né? Não. Mas estava grávida? Você sentiu um monte de chute na barriga, bem assim no início, né? Mas estava grávida, não estava? Conseguiu escutar algum barulho da criança? Mas estava grávida. Por que estava grávida? Como sabia que estava grávida? Porque tinha essa certeza. Conhece o corpo. Como que você soube que você estava grávida? Fez exame? Fez teste? E no teste deu que estava grávida. E o médico fez o exame. A senhora acreditou no médico? Você acreditou no exame? E depois de 9 meses nasceu. Pode sentar. Sabia que estava grávida, mas não sentiu nada. A barriga não mudou. Não sentiu nenhum chute, mas o médico falou. E aí, porque o médico falou? Porque saiu no exame, começou a preparar o quartinho. Começou a pensar no nome, começou a imaginar as roupas. Olha para quem está do seu lado e diga assim: por que você não acredita quando Deus fala? Sabe, irmãos, o médico diz que está grávida e a mulher começa a se projetar naquela realidade. E Deus diz que está curado e não começa a se projetar nessa realidade. E Deus diz que já abençoou e parece que isso é uma grande irrealidade. Veja que muitas coisas na nossa vida nós não enxergamos e nós acreditamos. Já sabia que estava grávida, já fazia planos, já se preparava sem ver nada. As promessas de Deus a gente não vê, mas elas existem. E a primeira coisa que eu quero compartilhar com você essa noite, para receber as promessas de Deus, é necessário acreditar. Repita comigo: eu preciso acreditar. Não tem jeito de você acreditar mais ou menos. Ou você acredita completamente em Deus, ou você não acredita. E se eu quero viver promessas de Deus, não existe nenhum outro meio, caminho, a não ser acreditar no que está escrito na Bíblia. A Bíblia vai dizer em Hebreus capítulo 11, versículo 6, que de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus acredite que Deus exista e que Ele recompensa os que o buscam.
Tem muita gente aí fora que acredita que Deus existe. Você pode nunca ter pisado numa igreja que você cresceu com uma noção de que Deus existe. Isso não vai fazer promessa se cumprir na sua vida. O que faz promessa cumprir na nossa vida é nós cremos que além de Deus existir, Ele recompensa os que o buscam. Promessa é presente de Deus para quem busca Ele. Irmãos, muita gente tem uma noção de um Deus que castiga, de um Deus mau, mas a Bíblia quer nos mostrar um Deus que recompensa. Muitas pessoas cresceram desde novo com a ideia com Deus que chicoteia, com um senhorzinho de barba branca que fica muito bravo, mas na verdade Ele é um presenteador, diz a Bíblia. Repita comigo: eu preciso acreditar para viver as promessas. Jesus chega numa casa em que duas irmãs estão ainda em processo de luto, haviam enterrado o seu irmão há 4 dias, e ela chega e diz assim: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Tanto Marta quanto Maria dizem a mesma coisa, e Jesus disse assim: não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus? Repita comigo: para viver promessas, é preciso acreditar. Deus tem algo do jeito que você precisa. Deus tem algo que não tem prazo de validade. Porque nos armazéns ou supermercados da terra você busca um produto e tem prazo de validade. Tem coisas na vida que humanamente tem prazo de validade. Eu não sei com a ciência de hoje até em que idade uma mulher é capaz de engravidar. Mas na época de Abraão, a gente sabe que a mulher tinha que ser bem nova e estar com todo o seu processo de fertilidade em dia. Só que promessa, ela não tem prazo de validade, ela não tem prazo de idade. Deus vai fazer Sara se engravidar de Abraão com 89 anos. As promessas que estão nos armazéns celestiais, você não encontra tarja. Elas não são jogadas fora, porque elas foram compradas com alto preço. Mas eu preciso acreditar. Um dia eu estava conversando com uma mãe cuja filha tem uma enfermidade, e eu disse assim: você acredita que Deus pode curar? Ela disse: pastor, hoje eu tenho uma noção na minha cabeça que se Deus quiser, uma hora Ele cura. E todo mundo que imagina que uma hora Deus vai fazer, Deus nunca vai fazer, porque isso não é fé, isso é falta de fé. Deus pode curar qualquer tipo de enfermidade, basta crer. A Bíblia tem promessas de cura. Isaías 53 vai dizer que pelas pisaduras de Jesus nós fomos sarados. Uma vez veio uma irmã num retiro aqui em Miguel Lopes, da nossa igreja de Matão, com uma diabetes altíssima, já não tinha como, os médicos estavam tentando, devido ao nível glicêmico dela, adaptar o melhor modo de vida para a enfermidade que ela tinha. E ela veio buscar ao Senhor. Ela nem precisou pedir, ela só acreditava no poder de cura de Cristo. E quando ela retorna em Matão, vai fazer o exame, não tem mais diabetes. Não tem mais diabetes. Eu preciso crer que Jesus cura qualquer tipo de enfermidade. Isaías 1,19 vai dizer: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra, porque Deus tem promessas de prosperidade. O apóstolo Paulo vai escrever à igreja de Corinto que Cristo era muito rico, e Ele se fez pobre, para que eu e você, pobres, fôssemos ricos. E Ele está falando isso num capítulo em que Ele escreve sobre dinheiro. Deus pode te prosperar financeiramente.
E se eu pensar assim, mas hoje só é contratado quem tem curso superior, pastor, já tem 50 anos, não consigo estudar mais. E ainda assim eu preciso crer que tem uma promessa, que tem uma bênção, do jeito que eu preciso, que se encaixa na necessidade que eu tenho hoje. Deus pode fazer qualquer coisa que você é capaz de acreditar. Vou repetir, Deus pode fazer qualquer coisa que você é capaz de acreditar. Não tem, preste atenção, não tem nenhum texto na Bíblia que garante que se um homem pedir para o sol ficar parado, ele fica. Não tem promessa na Bíblia para isso. Mas teve um homem que teve coragem de pedir isso, e Deus o atendeu. Deus pode fazer tudo o que você tiver coragem de acreditar. Irmãos, se eu quiser viver as promessas de Deus, eu preciso acreditar. Talvez você tenha um saldo na conta bancária que você nunca pegou aquele dinheiro na mão. Vou te dar um exemplo, vou profetizar aí. Você tem 100 mil reais na conta, amém? E talvez você nunca pegou isso na mão. Mas se o teu nível de fé estiver baixo, eu vou descer um pouco aqui o que eu vou falar. Talvez você tenha um saldo de 10 mil reais, de 20 mil reais. Você nunca pegou 20 mil, você nunca guardou esse dinheiro, talvez em casa. E por que eu acredito? Porque sai no papelzinho, hoje no celular, que tem esse dinheiro em conta. Esse papel é a única verdade que existe. Foi escrito há milênios e continua a se cumprir como se fosse mais atual que o jornal ou a revista que saiu nesse domingo de manhã. Tudo que está escrito aqui é a verdade. Eu preciso entender que se aqui está escrito, é verdade. Eu não preciso pegar, eu não preciso sentir o chute, eu não preciso olhar no espelho e ver que há um bebê, eu só preciso acreditar. A Bíblia diz que o Senhor fala a Abraão quando ele está com medo, porque há momentos de medo na nossa vida, medo de as coisas não darem certo, medo do futuro, medo de não conseguir vencer, medo de não conseguir pagar, medo de não conseguir passar. Há medos diversos, e um dia Abraão ficou com medo, e o Senhor diz a Abraão: sai da tenda, olha para os céus, conta as estrelas. E Deus disse assim: será assim a tua descendência. Em Gênesis 15 vai dizer que Deus vai dizer que Abraão acreditou. E quando Abraão acredita naquilo, a Bíblia diz que isso lhe foi imputado como justiça, dizendo assim: se você acredita, está assinado, é seu. E naquela hora foi selado um pacto com Abraão, porque ele acreditou. Quando você acredita num negócio, você não vive titubeando nele. E se você ainda vive titubeando em alguma coisa, alguma promessa que Deus te fez, por exemplo, a libertação de um esposo que vive nos vícios, a libertação de um filho que está nas drogas, se você continua titubeando em alguma coisa, você ainda precisa ser forjado em fé. E a fé vem por continuar ouvindo a palavra de Deus. Você precisa ouvir mais a palavra de Deus. Você precisa vir mais aos cultos para ouvir a palavra de Deus. Você precisa escutar mais pregações. Você precisa ler mais livros de fé. Você precisa meditar mais na Bíblia. Porque quando você conseguir realmente acreditar que Deus pode fazer por você, independente da sua idade, da sua conta bancária, das pessoas que te indicam e do seu grau de espiritualidade, quando você acreditar, é seu. Olha para quem está do teu lado e diga assim: se você acreditar, Deus te dá. Amém? Então, irmãos, a primeira maneira de nós desfrutarmos ou recebermos as promessas de Deus é acreditarmos nela. Eu vou pedir para que você repita comigo mais uma vez o texto que nós lemos. Vamos dizer juntos: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte, com todo tipo,
com toda espécie de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Amém? Com todo tipo de bênção. Você precisa de um carro, e você não tem um carro, Deus te abençoou com todo tipo de bênçãos. Você quer formar e não tem condição de pagar um curso superior, Deus te abençoou com todo tipo de bênção. Você ainda precisa de remédio para dormir, Deus te abençoou com todo tipo de bênção. Você tem algum familiar aprisionado em algum tipo de vício e gostaria que ele também conhecesse a Jesus, Deus te abençoou com todo tipo de bênçãos. Você acha que o teu passado destruiu o teu futuro, Deus te abençoou com todo tipo de bênçãos. É preciso acreditar. Amém? Essas bênçãos estão nas regiões celestiais. De uma maneira simples, olha aqui para mim. Vamos supor que aquilo que você precisa, o que você necessita, fosse posto na parte mais alta desse prédio. Vamos supor que você precisa de dinheiro para pagar o boleto, e vai botar o dinheiro que você precisa ali em cima. O que é que você tem que fazer? O que é que tem que fazer? Achar uma escada para subir. Você precisa descobrir como trazer isso na sua vida. As bênçãos estão na onde? Quem dizia assim, na região celestial acerta. As bênçãos estão onde? Parabéns. Elas estão nas regiões celestiais. Você precisa descobrir como buscá-las. E vamos ver o que Jesus nos diz, como é o método de Deus. O método do homem para buscar algo ali é subir numa escada. O método de Deus está em Mateus 7. Abra a sua Bíblia comigo em Mateus 7, versículo 7. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 7. Mateus capítulo 7, versículo 7. Quem encontrou, diga amém. Olha o que Jesus disse. Observe o método de Deus para receber promessas. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, o que está escrito? Vou ler de novo. Pois todo o que pede, o que busca, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Amém? Irmãos, quando você acredita que Deus tem uma bênção correspondente à sua necessidade, que Deus tem algo para você do jeito que você necessita, é preciso pedir. Repita comigo: eu devo crer, depois pedir. Por que eu estou falando em crer? Porque se você não acredita, a sua oração ficará sem resposta. Não adianta você pedir por pedir. Você precisa acreditar que Deus tem aquilo que você pede. É por isso que muitas pessoas não são curadas. Elas até pedem a cura, mas elas não acreditam que Deus tem a cura para elas.
É por isso que muitas pessoas não experimentam a libertação de algum familiar aprisionado em algum vício. Elas até pedem, mas acham difícil demais disso acontecer. Diga assim: eu preciso acreditar. E depois que eu acredito, eu devo pedir. Jesus disse: todo o que pede, recebe. Mas olha bem, olha aqui. Jesus não diz que quem murmura, recebe. Jesus disse que quem pede, recebe. Jesus não disse, olha aqui, o que eu vou te dizer. Jesus não disse que quem desabafa, recebe. Jesus disse que quem pede, recebe. Vou um pouquinho mais além. Jesus não disse que quem conta para ele o problema, recebe. Jesus disse que quem pede, recebe. Quantas vezes as nossas orações são sem inteligência? A gente tenta contar para Deus algo como se Deus não soubesse. Vou te dar um exemplo. Ó Deus, eu não estou aguentando mais, me ajuda. Ó, eu já não sei mais de onde tirar dinheiro. E Jesus não disse que quem conta recebe. Jesus disse que quem pede recebe. Aí talvez alguém, irmão, na hora de oração, só chora os seus problemas, só tenta comunicar para aquele que tudo vê e tudo conhece, as suas dificuldades, sendo que o método de Deus é muito simples. Você precisa apenas pedir, crendo que Ele te dá. Pastor, como que pede? A gente entende tão simples o pedir dentro de casa, o pedir para alguém nos passar um copo, e a gente floreia demais o pedir para Deus. Não é oração linda que faz Deus te abençoar. Não é oração longa que faz Deus te abençoar. É uma verdadeira oração de fé. Quando você crê nisso, Deus, Ele já sabe o que você precisa, só que Ele quer que você tenha a humildade de se socorrer a Ele. Agora, o jeito de você se socorrer a Ele não vai ter tempo, não vai ter discurso certo, não vai ter oração errada. Deus, Ele consegue ouvir o mais simples gemido da nossa alma. A Bíblia vai dizer que tem uma mulher que de tanta amargura só faz assim. Ela apenas move os seus lábios, mas o seu coração está sussurrando diante de Deus. Deus escuta o mais baixo sussurro do nosso coração quando a gente tem fé para pedir. Todo que pede, recebe. Vou te dar um exemplo, porque Jesus vai nos levar a uma seara de comparar o pedido como um filho que pede a um pai. As irmãs que vieram aqui, que engravidaram, imagina, lembra do seu bebê com 1 ano, com 9 meses, com 8 meses. Ele falava, estou com fome? Falava. Ele chorava, e você entendia o que ele queria. Deus entende o seu pedido, desde que você se incline diante dele para pedir. Amém? Repita comigo: eu preciso de crer. Depois de crer, eu devo pedir. Agora, irmãos, vou apenas fazer uma pausa aqui para te dizer algo. O pedido, ele só tem direito se for dado uma senha. Você talvez tenha uma conta no mercado, você talvez tenha uma conta no posto, você talvez tenha uma conta na padaria. E você que é adulto, que sempre vai lá e paga, a pessoa te entrega, se você apenas assinar uma notinha. Mas se você mandar o seu filho de 5 anos, de 4 anos, talvez o dono da padaria vai encrencar. E ele pede, me dá, igual os jovens vão, R$30 de pão.
e ele vai dizer: não, eu não vou te dar 30 reais de pão. Mas aí você apresenta, essa criança apresenta um bilhete do pai assinado pelo pai. O dono da padaria entrega ou não entrega? Entrega ou não entrega? Esse bilhete, essa assinatura, é o nome de Jesus. Quando você pede, talvez alguém da dispensa celestial vai dizer, mas você fala: é no nome de Jesus, é no nome do meu Pai. Ele vai pagar porque Ele já pagou, já está quitado, me dá a bênção que eu preciso. Eu sou muito novo na fé, mas eu descobri que o meu Pai pagou. Estou chegando na igreja hoje, eu sei que talvez eu nem tenha direito de estudo, mas aqui está escrito, meu Pai pagou, eu te peço isso, no nome de Jesus. Vai lá pegar para Ele, porque Ele tem direito agora. O nome de Jesus é o crédito. Repita comigo: eu devo crer e eu devo pedir no nome de Jesus. Para a gente encerrar, vamos abrir em 1 João. 1 João capítulo 5. Primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 14. Primeira João capítulo 5, versículo 14. Quem achou, diga: eu achei. O verso 14 diz assim: e esta é a confiança, repita comigo: confiança. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos, olha o que a Bíblia diz: se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Amém? Irmãos, olha a lógica que o apóstolo João vem trazer. Volta os teus olhos para cá. Ele diz assim: se eu peço algo para Deus, que eu sei que é da vontade de Deus, Ele me ouve. Porque tem coisas que Deus não vai te ouvir. Senhor, mata fulano de tal, Deus não vai te ouvir. Por isso que a Bíblia diz assim: se eu pedir alguma coisa segundo a vontade de Deus, Deus me ouve. Agora, se eu sei que Deus me ouve, eu estou certo que Deus já me deu. É essa a confiança que eu e você precisamos ter. Preste atenção, tem alguém doente aqui? Tem alguém com alguma dor aqui nessa hora? Alguém está sentindo alguma dor? Vem cá. Amém. Você crê que Jesus comprou a bênção da cura para você? Você crê? Então feche teus olhos. Estenda as mãos sobre a vida dele. Senhor, a tua palavra diz que lá na cruz o Senhor levou as dores e enfermidades, e pelas tuas chagas nós já fomos sarados. Nós sabemos que é da tua vontade de curar. Então nós te pedimos como igreja, cure o Ed nessa hora, pelo nome de Jesus, amém. Amém? Vamos então pegar esse versículo aqui. É da vontade de Deus curar alguém, sim ou não? Está escrito na Bíblia. Pastor, e se não estiver escrito na Bíblia, como que eu sei se é da vontade de Deus? Só pensa na relação entre um pai e um filho que você vai entender a cabeça de Deus. Se é da vontade de Deus curar, ele tem que pedir. Ele pediu, sim ou não?
aquele que pede segundo a vontade de Deus, Deus atende. E se Deus atende, Deus dá. Ele recebeu a cura? Sim ou não? Agora preste atenção. Talvez ainda está doendo, mas não é porque está doendo que ele não recebeu. Não é porque não está vendo o barrigão que não está grávida. Não é porque que não está sentindo chutes ainda que não está grávida. Se o médico disse que está grávido, está grávido. Se Deus disse, é a Bíblia, eu estou abrindo a Bíblia com você, a palavra de Deus, ela não erra. Se Deus disse que está curado, está curado. Agora preste atenção numa coisa. Pode cair. O diabo, ele quer roubar a sua bênção. O diabo quer roubar a sua bênção. Como que ele faz? Acho que Deus não te curou não. Olha aí, parece que você está sentindo mais pontada. Não, mas eu acho que Deus me curou sim. Não, eu acho. Aí chega em casa, está doendo um pouco mais. Aí amanhã, não, por que essa dor ainda está aqui? Poxa, acabou de perder sua bênção. Se Deus disse que curou, curou. Toda pessoa com câncer que entende essa mecânica de Deus é sarada. Mas isso é preciso ter fé para entrar na dimensão de Deus. O diabo, ele vai tentar dizer para você que não curou. Ou uma pessoa que chega aqui essa noite desempregada. Tem alguém aqui que está desempregado e gostaria de ter um trabalho? Tem alguém? Levanta a mão. Alguém está desempregado e gostaria de ter um emprego? Quando fica com vergonha, vem cá. Eu lembro de você. Você precisa de um emprego. Você crê que Deus tem um emprego para você? Então feche seus olhos aí. Vamos orar. Estende as mãos sobre ele. Diga assim, Pai. Não, é só ele agora. Diga assim, Pai, me dê um emprego do jeito que eu preciso, que me pague o que eu necessito e que não me atrapalhe de vir à igreja, no nome de Jesus. Amém. Deus quer dar um emprego para ele? É da vontade de Deus. Ele pediu? Ele recebeu? Recebeu. Essa é a mecânica de Deus. Ele já precisa sair daqui como uma pessoa que recebeu um emprego. Ele precisa sair daqui como uma pessoa sarada. Ah, pastor, não acredito muito nessas coisas. É por isso que você não vive promessa. Ah, isso é demais para minha cabeça. Então você nunca vai alcançar o que está escrito na Bíblia, porque as coisas de Deus são loucura. Mas toda pessoa que decide andar nas loucuras de Deus vive as promessas loucas do Senhor na sua história. Irmão, se está escrito, ele recebeu. O diabo vai tentar prová-lo. Talvez amanhã pela manhã chega alguém para ele e diz assim: você precisa trabalhar. E alguém pressiona, e alguém fala isso, e alguém fala aquilo, e eu já entreguei currículo e nada. Mas ele nessa hora precisa acreditar que ele está empregado. Pastor, mas como assim? Irmão, eu estou te ensinando o que a Bíblia me ensina. Até aqui eu e você entendemos como Deus vai fazer a cabeça de Deus. E eu vou te dizer, Deus pode fazer isso no estalar de dedo. Botar um amigo perto dele dizendo assim: você não sabe de ninguém que precisa de um trabalho? Acabei de sair lá da empresa, meu patrão está de cabeça quente nessa segunda-feira dizendo que não acha ninguém, precisava de alguém, da sua idade. Deus pode fazer isso. Como Deus vai fazer eu não sei, eu só sei que Deus faz. Agora eu estou te ensinando aqui o jeito para nós alcançarmos a maneira de Deus fazer. O como é com Ele. Amém? Vamos dar um aplauso a Jesus pela vida deles? Pode sentar? Pode sentar. Talvez você pode achar isso uma doideira, mas quando você compra uma coisa na internet que fala que daqui 7 dias você vai receber, você não acha uma loucura? Alguém que já comprou algum produto pela internet? Você tem certeza que vai chegar assim ou não?
Você não fica indo toda hora lá no portão para ver se o amarelinho vai aparecer. Você tem certeza que vai chegar. Aí vamos supor que você vai comprar uma roupa para aquela festa, você quis comprar pela internet. Você passa aqui no centro da cidade, você vê que está vendendo uma roupa igualzinha. Você vai e compra de novo, sim ou não? Não, porque você tem certeza que a roupa que você comprou vai chegar. Preste atenção, se eu vim aqui à frente e pedir a cura e pedir o emprego, amanhã eu não vou pedir de novo. Porque se eu acredito que Deus me deu aqui, eu não vou pedir amanhã de novo. Se eu comprei alguma coisa pela internet, que eu tenho certeza que vai chegar, e se eu passar ali e ver uma promoção, não vou comprar, porque eu já comprei. E vai chegar. É isso que Deus quer que eu e você entendamos. Recebe-se pela fé, e a partir desse momento, você não pede mais. Pastor, e quando meu coração estiver agitado, eu estiver naquela ansiedade, porque a situação está apertando, porque isso acontece, não acontece? Aí você vai falar: Jesus, muito obrigado, porque nesse culto de domingo à noite eu já recebi, e eu estou vindo aqui mais uma vez te agradecer pelo meu emprego, eu estou vindo mais uma vez te agradecer pela minha cura. Você nunca vai encontrar um fazendeiro preparando o solo, lançando os grãos de milho, depois de arar o solo, voltar no dia seguinte para ver o que vai virar. Irmãos, quantos produtores já vendem a produção sem ter nenhum pé levantado ainda, porque tem certeza que a terra vai produzir. Eles já fazem negócios futuros com a produção daquele ano, sem ter nenhum pé ainda. O que Deus quer te ensinar essa noite, que se você acredita que Deus tem e tem a coragem para pedir, você já pode ter a expectativa de quem recebeu e já sair daqui programando. Já sair, se você quer engravidar, se você quer ter um filho e pede e recebe sabendo que já sai daqui pensando no nome, já sai daqui organizando as roupinhas, já sai daqui fazendo um esticadinho lá na sua casa. Você precisa já começar a se mover naquilo que você crê. Quem está me entendendo, diga amém. Irmãos, a nossa fé vai ser provada não na hora que a gente pede, mas na hora que termina o culto e a gente vai embora. E não vai ter um pastor bombardeando alguma coisa no seu ouvido. Vai ser a hora que você decide se recebe ou não recebe de Deus, se você crê ou não crê em Deus. A Bíblia diz que o reino de Deus é como se um homem lança uma semente na terra. Quando você pede, você está lançando uma semente à terra. Regue todos os dias, agradecendo. Agradeça todos os dias, não peça mais. Pastor, aquele dia o senhor orou por mim para... ora de novo. Não, se você pede de novo, é porque você não recebeu. Tem coisa que você nunca mais precisa vir na frente e pedir para alguém botar a mão na sua cabeça. Isso é falta de fé. E se tem uma coisa que entristece o coração de Deus, é falta de fé. Deus se relaciona comigo e com você pela fé. Você pediu, você recebeu. Agora você, eu estou sendo muito bombardeado. Agradece, pastor, então ora por mim que eu estou sendo muito bombardeado para duvidar. Então eu vou orar para que Deus anime a sua fé. Mas você não precisa de que alguém ore de novo por isso para você. Talvez tem coisas que você vem esperando anos, pedindo anos, e fala assim, mas até agora eu não recebi. Talvez é porque até agora você ainda não conseguiu ter fé que Deus tem isso para você. É porque se dia após dia você continua pedindo por aquilo, só mostra que se eu peço hoje é porque a minha oração de ontem, nem eu acreditei nela. Irmão, tem oração que nem eu e você acreditamos nela, se a gente volta a pedir a mesma coisa amanhã de novo. Apenas agradeça, e no tempo certo, Marcos 4, 26 e 27, e de dia ou de noite, o tempo certo, dormindo e se levantando, a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. É certo que vai acontecer,
porque é promessa de Deus. Diga assim: eu preciso crer, eu preciso pedir e depois receber. Amém? Vamos ficar de pé? Tem um texto no livro do profeta Daniel, não vou abrir com vocês, mas apenas estudar uma noção de mundo espiritual. A Bíblia diz que Daniel faz um pedido a Deus. O que Daniel faz? Depois de 21 dias chega a resposta. Depois de quantos dias? O anjo, quando chega para ele, Gabriel, quando chega para Daniel, depois de 21 dias, diz assim: Daniel, homem muito amado, desde o primeiro dia que você se inclinou diante de Deus para pedir, a tua oração foi ouvida. Ele já tinha recebido no dia que ele pediu, só que a bênção, ela está na região celestial, e ela vai vir e vai se materializar na terra. O tempo, cada bênção tem um tipo de tempo para se materializar. O importante é que desde o primeiro dia você já recebeu. A partir daquele momento só rega. Vai ter uma hora que você vai acordar, vai estar lá a árvore que um dia você lançou uma semente em pedido de oração. Amém? Feche teus olhos nesse momento. Eu vou pedir para que você, nesse momento de olhos fechados, entendesse que Deus tem para você algo do jeitinho que você precisa. Pode estar no outro canto da terra, mas Deus tem para você. Pode ter passado o tempo de uma mulher engravidar, mas Deus tem, se ela acreditar. Comece nesse instante. É bom a gente fechar os olhos para entrarmos numa dimensão mais espiritual e vermos que a libertação que você talvez até hoje pede todo dia: oh Jesus, me liberta da bebida, oh Jesus, me liberta do cigarro. Se você pedir uma vez acreditando, a partir de amanhã: oh Jesus, muito obrigado, Jesus, muito obrigado, você não precisa continuar pedindo todo dia. Veja que Deus tem para você a cura. Veja que Deus tem para você a prosperidade. Veja que Deus tem para você uma porta aberta. Veja que Deus tem para você a libertação da sua família. Veja que Deus tem para você. Deus já nos abençoou com todo tipo de bênção. Deus tem a aprovação que você está pedindo. Por isso que Jesus diz assim: os impossíveis para os homens são possíveis para Deus. Oh, se vocês entendessem que Deus já comprou há mais de 2000 anos, Ele pagou um preço muito alto, Ele deu o seu Filho na cruz, para vocês serem abençoados. Jesus chega para os discípulos dele em João 16, diz assim: vocês estão tristes. Sabe por que vocês estão tristes? Porque vocês não têm pedido ao Pai. Jesus disse assim: tudo que pedirem ao Pai em meu nome, Ele dará a vocês, para que a alegria de vocês seja completa. Deus se importa com a sua alegria, Deus se importa com a sua felicidade. E muitas vezes não somos alegres porque não pedimos. É porque em vez de pedir a gente murmura, em vez de pedir a gente desabafa, em vez de pedir a gente conta para o outro. Mas é preciso acreditar que Deus tem. Se você crer nessa hora que Deus tem para você, eu vou te dar 1 minuto. Eu não vou te dar muito tempo não, porque a oração de pedir se prolonga demais, você acaba falando besteira, acaba chorando pitanga para Deus, e o negócio é só pedir. Se você quiser se ajoelhar, de pé, sentado, apenas peça ao Senhor, inclinando o teu coração aos céus, o que você precisa essa noite. Aí do seu lugar mesmo. O grupo de louvor pode subir.
Depois que você pedir ao Senhor, levante as suas mãos aos céus. Diga assim comigo: Pai, a tua palavra diz que tudo o que eu penso, ao nome de Jesus, que é da tua vontade, o Senhor me ouve. E se o Senhor me ouve, eu posso estar certo de que eu recebo o que tenho te pedido. Portanto, nessa hora, eu venho tomar posse da bênção que o Senhor comprou para mim, que é do jeitinho que eu te pedi, no nome de Jesus. Feche as suas mãos no sentido de quem está recebendo algo dos céus nessa hora. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é nossa herança. Toda vida, todo poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber. Nada mais nos resistirá, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Tudo que Jesus conquistou na cruz é um direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é nossa herança. Toda vida, todo poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber. Nada mais nos resistirá, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Feche teus olhos. Quando Deus criou os céus e a terra, a Bíblia diz em Gênesis que disse Deus: haja luz, e houve luz. Só que antes de Deus falar alguma coisa e ser nessa perfeição que é o sol, a lua, as estrelas, Deus teve uma ideia. Ninguém fala uma coisa sem pensar. O Senhor não faz nada sem planejar. Por isso que antes de Deus fazer Abraão um pai, Deus quis lhe dar uma visão. É por isso que Salomão vai dizer no capítulo 23 de Provérbios, versículo 7, que assim como uma pessoa é capaz de imaginar, ela se torna. E a ciência nos últimos anos tem dito que se um doente na cama consegue se visualizar curado, os neurônios começam a se preparar para retornar os movimentos. A ciência só está descobrindo hoje aquilo que foi escrito há mais de 2000 anos, porque não há mente mais inteligente que a do nosso Deus. Então, nesse momento de olhos fechados, eu quero te convidar a fazer 2 exercícios espirituais. Pergunta para mim qual, pastor? Diga assim: visualizar e agradecer. Então, se você pediu um emprego,
Você já vai se ver empregado, você vai já se ver aí com seu crachá, o despertador com aquele horário, você vai agradecer: Jesus, obrigado pelo emprego que o Senhor me deu, porque esse emprego eu vou ganhar tanto, vai ter a carteira registrada e eu vou vir para o culto. Amém? Então nesse instante, comece a agradecer, mas visualizando o que você está recebendo de Deus. Dia após dia, se você fizer isso dia após dia, fechar os teus olhos, visualizar e agradecer, você estará regando essa semente. Quanto mais você fizer isso, mais rápido uma bênção espiritual que está na região celestial será trazida pelos anjos de Deus e se materializar aqui na terra dos viventes onde nós moramos. Amém? Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Vamos cantar mais uma vez. Do que o que está no mundo. Maior, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Aplauda bem forte a Jesus essa noite. Aleluia. Diga obrigado, Jesus. Aleluia. Aleluia. E se o diabo disser que você não recebeu, agradeça a Deus, porque o diabo é um mentiroso. E se a situação disser que você não recebeu, agradeça a Deus, porque a Bíblia diz que a situação passa, mas essa palavra se cumpre. E se alguém falar para você que você não recebeu, agradeça a Deus mesmo assim, porque os homens mentem, eles se enganam de opinião. Tem gente que hoje te critica, amanhã te elogia. Tem gente que fala que hoje você é louco, amanhã fala que você é visionário. As pessoas mudam de opinião, mas Deus não muda. Amém? A Fernandinha vai dar um recado. Pode se sentar em um minuto? A paz, igreja. Obrigado, Jesus, né, pela palavra que nós tivemos hoje. Irmãos, eu estou aqui para falar do jantar que nós teremos domingo que vem, tá? O nosso culto especial vai ser na Escola Capitão Emídio. E após o culto nós vamos ter o jantar. E preciso de passar para a parte da cozinha, para a equipe da cozinha, a quantidade de pessoas que irão fazer